Oi, tudo bem? Eu sou a Angélica, sou corretora de seguros e o intuito do meu canal é te explicar de uma forma simples e clara como funcionam os seguros no mercado, né? Para você entender aí no momento da contratação. Hoje eu vou falar do seguro residencial para você que quer contratar o seu primeiro seguro. Então, em se falando de primeiro seguro, tem muitas informações que você precisa saber. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando do assunto, né? Eu vou deixar eles aqui abaixo linkados. E hoje eu vou falar de uma maneira geral o que você pode contratar nesse seguro e o que você tem que pensar no momento de contratar, tá? O primeiro passo é, um seguro, para ele poder existir, ele tem que ter uma cobertura principal, uma cobertura básica. Então, se falando de seguro de residência, essa cobertura é a cobertura de incêndio. Então, significa que essa é uma cobertura que você vai ter na sua apólice, que no caso de um incêndio, pensando-se no pior dos cenários, uma perda total desse imóvel, você tem ali o valor contratado para que esse imóvel seja substituído, seja reconstruído. Então, essa cobertura que você coloca lá de incêndio, ela é em valores, em reais. Então, a gente vai contratar lá na sua apólice 100 mil de cobertura de incêndio, 200 mil, 500, referente ao valor de reconstrução do imóvel e não do valor de mercado. Porque, independente, né, se aconteceu uma perda total no imóvel, ele pegou fogo, perdeu o imóvel todo, o imóvel você vai conseguir reconstruir ele no mesmo lugar, né? Você não tem que comprar outro lote, né? O alicerce ali permanece o mesmo. Então, nessa cobertura de incêndio, né? A seguradora não indeniza valor de mercado, indeniza o valor de reconstrução desse imóvel e não indeniza ali o alicerce, tá? Então, é importante que o seu imóvel vale R$1 milhão, quando você for fazer o seguro dele, você sabe que a reconstrução ali, de acordo com a metragem quadrada, né, de construção desse imóvel, é em torno de 500 mil, então a gente vai fazer em cima dos 500 mil e não em cima do valor de mercado. Porque a seguradora, ela não é obrigada a te indenizar o valor que está lá na sua apólice, tá? Ela vai indenizar por etapas de acordo com que a reconstrução desse imóvel for sendo refeita, né? Isso é feito perícia, é feito vistorias, inspeções, para saber qual tipo de acabamento desse imóvel, qual tipo de material que tinha. Então, isso tudo é possível fazer um levantamento caso isso aconteça, tá? Então, a primeira informação importante é essa. A primeira cobertura que se coloca é a cobertura de incêndio e ela é referente ao valor de reconstrução do seu imóvel. Depois, nesse seguro, você pode contratar aí as coberturas adicionais, que são inúmeras coberturas, elas vão variar de seguradora para seguradora, e cada cobertura, ela tem ali o que ela indeniza, né, os riscos cobertos dessa cobertura, quais eventos que vão acontecer que essa cobertura vai te indenizar, e tem também os riscos excluídos, né, o que a seguradora não paga. Então, é importante você saber exatamente ali o que você está contratando e quando você pode usar ou não esse seguro. Então, vamos citar aqui de exemplo algumas coberturas que podem ser contratadas. A cobertura de vendaval, granizos, ciclone, tornados, né? A cobertura de vendaval, ela vai pagar, né? Ela vai ressarcir o cliente de acordo com a cobertura ali de valor que ele tenha contratado. Então, você vai estipular um valor na sua apólice. 50 mil de vendaval, 20 mil, 100 mil, né? Então, até aquele limite de valor, a seguradora vai se responsabilizar pelos danos que acontecerem no imóvel referente a um vendaval. E, via de regra, a cobertura de vendaval, ela paga quando se tem ventos acima de 54 km por hora, tá? Às vezes pode acontecer de você ter um dano por a água da chuva, por exemplo, né? Não teve aí essa velocidade dos ventos, então os danos que acontecer por isso, provavelmente a seguradora não vai pagar. Então é importante você saber essa informação, porque normalmente os ventos acima dessa velocidade são os que causam maior prejuízo. Abaixo dessa velocidade pode ser uma questão que o seu imóvel está precisando de alguma manutenção, alguma coisa nesse sentido, tá? Outra cobertura que pode ser contratada, cobertura de danos elétricos. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica direitinho como você até aciona dano elétrico, tá? Então, também você vai estipular um valor de dano elétrico lá na sua apólice, 10 mil, 20 mil, 100 mil.
A seguradora vai arcar com tudo aquilo que for de dano elétrico que acontecerem nos seus eletrodomésticos da sua residência, né? Nos seus aparelhos eletroeletrônicos. Ah, Angélica, tem algumas coisas que não tem cobertura? Tem alguns aparelhos que não tem cobertura. Tem que ver lá nas condições gerais da seguradora o que ela exclui, né, de aparelhos nessa cobertura. Basicamente, dano elétrico, qualquer variação de tensão na rede de energia elétrica, né, uma queda de energia, né, picos de energia, isso aí queima, danifica os seus equipamentos, câmeras de segurança, televisores, micro-ondas, máquina de lavar, geladeira, né, portão eletrônico, isso tudo tem a cobertura, logicamente, desde que haja comprovação disso, né, então lá nesse vídeo tá bem explicadinho. Você pode contratar também a cobertura de impacto de veículos, uma cobertura muito interessante, que é uma cobertura de responsabilidade civil familiar. Essa cobertura de responsabilidade civil familiar também, ela até vale um outro vídeo, eu vou postar mais pra frente, explicando realmente a importância de se ter ela. Ela garante aí danos a terceiros que você, segurado, seus dependentes diretos, né, e até mesmo seu imóvel causarem danos a terceiros, danos corporais e danos materiais a terceiros, né? Então, por exemplo, você tem um filho e ele quebra alguma coisa de uma outra pessoa, sei lá, numa loja, ou você tá precisando fazer uma manutenção, como um caso que eu sei que já aconteceu no portão da garagem da sua casa e esse portão cai em cima de uma pessoa e causa danos corporais nessa pessoa. Se ela te acionar na justiça ou te pedir aí reembolso, né, dessas custas por danos corporais, entra nessa questão aí da responsabilidade civil familiar. Tem também a cobertura de roubo, né? Um dos principais intuitos de uma pessoa procurar um seguro de residência é que ela quer a cobertura do roubo, né? Muita gente me procura e fala assim, Angélica, eu quero contratar um seguro de roubo da minha residência, né? Logicamente não existe uma apólice só de roubo de residência. Você tem que ter ali a cobertura básica, que é a principal, que eu falei lá no começo do vídeo, né? Que é a cobertura de incêndio, mais a cobertura de roubo contratada. A cobertura de roubo também você vai estipular um valor em reais para ela, né? E aí você tem que ter a comprovação de que você possui esses bens que foram roubados, né? Vestígios do que aconteceu desse roubo, para você poder acionar esse seguro, né? Então, houve simplesmente o desaparecimento do bem. Isso aí é um furto simples, tá? Você chega na sua casa, não tem vestígio de nada, de roubo, de arrombamento, não foi assalto à mão armada, não foi nada, simplesmente uma TV sumiu de dentro da sua residência. Isso aí é qualificado como furto simples, não tem cobertura do seguro. Então, né, cada cobertura você vê que eu tô dando vários macetes aqui do que tem e do que não tem cobertura. Roubo que tem cobertura. Você chegou na sua casa, tinha uma janela arrombada, tinha danos pela casa, móveis estragados, né? Várias coisas foram levadas, você fez o boletim de ocorrência, tirou fotos, né? A seguradora, assim que a gente aciona, ela marca uma vistoria para ir até o local constatar os danos. Esses danos ao imóvel e o que foi roubado, que você tiver uma nota fiscal, uma comprovação desse bem, né? Um recibo de garantia, um cupom fiscal, é tudo colhido esses documentos e enviado para a seguradora te indenizar. Como que a seguradora indeniza aí as coberturas de incêndio e as coberturas adicionais? Vale ressaltar que as coberturas adicionais aqui eu falei algumas, mas tem inúmeras. Tem roubo de joias, obra de arte, roubo de relógio, tem várias coisas que podem ser contratadas. Logicamente, quanto mais completa essa apólice, mais oneroso fica aí o seguro, né? Referente à indenização, a seguradora indeniza o valor, ela acredita em conta o valor para você que é o segurado. Então, houve lá um roubo na sua casa, você tinha uma cobertura de 20 mil reais e os prejuízos foram apurados aí em 10 mil reais, você vai receber esse valor creditado na sua conta, abatendo-se aí o valor da franquia, que é uma outra cobertura que você vai ter no seu seguro residencial. Então, você tem lá no seu seguro residencial a cobertura de incêndio, as coberturas adicionais, e para cada cobertura você tem um valor de franquia. A franquia no seguro residencial, ela é um percentual, que é a sua participação nesse acionamento do seguro, com um valor mínimo, tá? Então, vamos entender isso. Seguro residencial, tem lá um dano elétrico, e eu contratei na minha apólice 20 mil reais de dano elétrico.
Teve várias quedas de energia na minha residência devido a uma chuva muito forte, caiu energia no bairro, na cidade e queimou várias coisas da minha casa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o levantamento de tudo que é preciso reparar, então eu vou pedir um laudo técnico numa assistência técnica, né? Eu vou pedir um laudo numa assistência técnica do defeito daquele aparelho, daquele equipamento, né? E um orçamento disso. Então vai colher todos os orçamentos de tudo que foi danificado, a seguradora vai fazer a vistoria e a gente vai mandar esses orçamentos para a seguradora fazer a apuração dos prejuízos. Somando-se todos aí os aparelhos, né? Queimou geladeira, televisão, fogão, micro-ondas, forno elétrico, máquina de lavar, deu um prejuízo de R$8.000, né? Ou seja, você vai ter que pagar R$8.000 para poder recuperar tudo que você tinha. A franquia, lá na apólice, cada seguradora vai ter a sua. Então, normalmente vai ser assim, franquia, 10% dos prejuízos com no mínimo de R$500. Então, ela é um percentual do prejuízo e ela tem um valor mínimo. Se esse prejuízo foi R$8.000, a seguradora vai abater desses R$8.000 de indenização o valor de franquia. Se a sua franquia é 10% com no mínimo de 500 e o prejuízo é 8.000 menos os 10% vai dar 7.200. Então, é esse valor que você vai receber da seguradora. Ah, Angélica, vamos supor que o meu prejuízo lá para recuperar tudo os anos elétricos da minha residência é R$4.000. 10% dos R$4.000 dão R$400. Lembra que a seguradora tem um percentual ou um mínimo? R$400 é menor que o mínimo, que é 500. Então, ao invés dela abater R$400 da indenização, ela vai abater os 500, tá? Isso funciona para aquelas coberturas que têm franquia. No seguro residencial, nem todas as coberturas têm franquia, tá? Então, funciona dessa forma basicamente. Depois, né, uma outra cláusula que é possível colocar no seu seguro residencial é a assistência 24 horas. Sempre nas apólices de seguro, de automóvel, seguro de vida, empresa, residência, condomínio, tem assistência 24 horas. Tudo que é assistência em seguro significa que é uma assistência que a seguradora vai prestar para você como segurado. E aí, cada seguradora vai ter o seu pacote de assistência. A grande maioria delas no mercado vai garantir para o segurado na assistência residencial o pacote, né, de chaveiro, eletricista e encanador, né? Ou seja, ela vai enviar um profissional ela te fornece a mão de obra dela para poder realizar um serviço na sua casa de algum reparo emergencial que você precisa fazer. Então, um chaveiro, eu quebrei uma chave na porta, né? É a porta de entrada da minha residência. Eu quebrei essa chave na porta. Ela envia o chaveiro. Algumas pagam até a confecção de uma chave simples, né? Então, isso aí vai depender da regra de cada seguradora. No caso do eletricista, né, deu um curto-circuito, ela envia o profissional para isolar esse curto, né? Tive um vazamento na pia, um entupimento, né? Ela envia o profissional para poder resolver isso para você. Se você precisar comprar peças, né, para poder fazer esse reparo, a seguradora não arca com essas peças, é você segurado que arca, tá? Cada seguradora tem o seu pacote de assistência, como eu falei. Então, tem algumas seguradoras que dão benefícios nessas assistências, como limpeza de caixa d'água, limpeza de calha, lubrificação de fechaduras, envio de caçamba de lixo para você recolher entulhos de pequenas reformas que você fizer, né? Envio de profissional para avaliar se a rede elétrica tá ok, o que ele te recomenda para você ter uma segurança maior na sua residência. Então, são inúmeras coberturas. Tem algumas que dão dedetização, você agenda, ele vai lá, faz uma dedetização na residência. É muito legal, cada seguradora tem a sua, tá? Então, basicamente, são 4 pontos principais de um seguro residencial. Primeiro é determinar a cobertura básica, que é o valor de incêndio. Depois, as coberturas adicionais para você saber o que você vai ter amparado de cobertura na sua residência. E depois, saber que cada cobertura tem a sua franquia, que você tem uma participação sim, assim como tem no seguro de automóvel, por exemplo, né? E que essa franquia vai ser abatida da sua indenização e que, além disso, tem a assistência 24 horas, né?
Todo seguro ele vai ter ali a vigência de 1 ano, né? E cada seguradora tem a sua forma de pagamento. Ou você paga à vista o valor para ter 12 meses de vigência, ou você faz o parcelamento conforme ela disponibilizar para você, tá? Então, eu espero que tenha ficado clara essa questão do seguro residencial. Eu vou postar outros vídeos aqui, vou deixar embaixo também alguns vídeos relacionados ao tema. Obrigada para você que me assistiu até aqui. Se você achou válido, compartilhe esse vídeo que você já ajuda aqui a divulgação do canal e até mais.